Opa, aqui é o professor Thiago Araújo. E agora que você já sabe os conceitos iniciais de números inteiros, que você já conhece os números inteiros, sabe o que é reta numérica, sabe o que são números opostos, simétricos, sabe toda a base teórica de números inteiros, nós estamos capacitados para estudar as operações com números inteiros. Então hoje nós vamos aprender a adição, subtração, multiplicação e divisão com números inteiros, tá bom? Então vamos para a aula. E já começamos aqui, turma, com a operação de adição. Aí eu tenho assim, olha só. Perceba que eu tenho uma adição do número menos 3 com o número mais 2. E eu tenho uma adição do número menos 1 com o número menos 2. Duas coisas que eu quero que vocês prestem atenção. Na primeira adição, você tem sinais diferentes. Você tem o menos 3 e você tem o mais 2. Na segunda adição, você tem o menos 1 e o menos 2, ou seja, sinais iguais. Uma coisa importante que vocês vão ter que entender logo aqui no início, tá? Para que vai servir os sinais dos números na reta numérica? Então, você vai ter aqui o sinal de adição e você vai ter o sinal de subtração. O sinal de adição, turma, serve para você andar para a direita. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, para a direita. Então, sempre que você usar o sinal de mais, quer dizer que você está se deslocando sobre a reta numérica para a direita. Em contrapartida, o sinal de menos indica que você vai andar para a esquerda. Perfeito? Então, vamos lá, ó, esquerda. Então, olha o que vai acontecer aqui na nossa adição. Então, vamos começar aqui, ó. Turma, toda adição ela começa do zero. Então, a gente vai começar aqui, ó. Imagina que você está paradinho no zero. E agora eu vou começar a adicionar. Turma, eu vou começar com menos 3. Olha só, menos 3. Como é um número negativo, você vai andar 3 casas para a esquerda. Então, vamos lá, ó, saindo do zero. 1, 2, 3 casas para a esquerda. Agora você tem aqui, ó, mais 2. O mais significa andar para a direita. Então eu vou andar para a direita 2 casas. Então eu vou pegar aqui, ó, 1, 2 casas. De forma que eu parei onde? No menos 1. E turma, menos 3 mais 2 é justamente menos 1 o resultado. Exatamente menos 1. Ou seja, quando você adiciona ou subtrai com números inteiros, você simplesmente vai andar sobre a reta numérica. Se for negativo, você vai para a esquerda. Se for positivo, você vai para a direita. Agora vamos olhar o outro exemplo. Novamente, você vai partir do zero. Vamos mudar de cor aqui, ó. Começando, eu tenho menos 1. Então, você vai uma casa para onde? Para a esquerda. Beleza. Agora você tem menos 2, então você vai mais 2 casas para onde? Para a esquerda. Então, 1, 2. Onde é que nós paramos? No menos 3. Então, o resultado que eu encontrei aqui foi menos 3. Então, quer dizer que menos 1 mais menos 2 é igual a menos 3. Só que agora tu imagina você fazer isso para números grandes. Seria quase impossível você conseguir fazer. Mas fica fácil perceber. Turma, observa o seguinte, ó, na primeira adição, eu subtraí, eu coloquei o menos 3 e o mais 2. Para qual dos lados eu andei mais? Para a esquerda, porque eu andei 3 vezes para a esquerda. Logo, o meu sinal vai ter que ser o quê? Negativo. E aí que vem a regrinha. Sinais diferentes conserva o sinal do número de maior módulo. Ou seja, o menos 3 tem um módulo maior do que o 2. Então você pega o sinal dele. Mas isso quer dizer o quê? Como eu andei mais para a esquerda, eu vou parar onde? Do lado esquerdo, negativo. Agora, se eu tivesse andado mais para a direita, se fosse menos 2 mais 3, ora, eu andaria mais para a direita e eu pegaria o sinal do maior. Agora, o que acontece aqui embaixo? Sinais iguais. Se eu andei só para a esquerda, eu vou parar onde? Na esquerda, por isso que o meu sinal deu negativo. Se eu andasse só para a direita, fosse mais 1 mais 2,
seria mais 3 o resultado, porque eu andei só para a direita. Então, a partir dessa análise, dá para a gente concluir como fazer de maneira imediata a adição de números inteiros com sinais iguais e a adição de números inteiros com sinais diferentes. Então, olha a regrinha que nós vamos utilizar aqui, ó. Nós vamos utilizar a seguinte regrinha. Bora lá, ó. Quando eu for somar números inteiros com sinais iguais, o que você vai fazer, ó? Você vai conservar o quê? O sinal. E depois você vai adicionar os valores absolutos. O que são os valores absolutos? Os valores sem o sinal. Então, olha só, vamos começar, ó. Eu vou fazer aqui uma adição com sinais iguais. O que eu faço com sinais iguais? Eu conservo o sinal. Então, observa que aqui é menos e aqui é menos. Então, você vai colocar menos. E depois você vai adicionar o valor absoluto. Então, esquece os sinais. 10 mais 17, isso vai dar menos 27. Pela explicação anterior, você andou 10 casas para a esquerda e depois mais 17 casas para a esquerda. Então, você andou 27 casas para a esquerda. Então, menos 27. A mesma coisa agora aqui, ó, sinais iguais, ó, mais 6, mais 4. Sinais iguais, conserva o sinal e soma os valores absolutos. 6 mais 4 dá quanto? 10. Então, toda vez que você for fazer a adição de números inteiros com sinais iguais, você vai conservar o sinal que tiver e somar os valores. Se o sinal for menos nos dois, você vai conservar o menos e somar os valores. Se o sinal for mais, você vai conservar o mais e somar os valores. Agora, olha o que vai acontecer aqui quando nós chegarmos nos sinais diferentes. Você vai fazer o seguinte, você também vai conservar, bora aqui, ó, também vai conservar o sinal. E aí, de quem vai ser esse sinal? Do número de maior módulo. Por quê? Porque os sinais são diferentes, então eu tenho 2 sinais. E depois nós vamos subtrair os valores absolutos. Então grave isso, ó. Sinais iguais, você vai somar os resultados. Sinais diferentes, você vai subtrair os resultados. Tiago, mas como assim? Na adição eu vou subtrair? Sim, é isso mesmo. Para adicionar 2 números inteiros com sinais diferentes, você vai conservar o sinal do número de maior módulo e depois subtrair o maior pelo menor. Então vamos lá, ó. Então lembrando que eu estou fazendo aqui, ó, adições. Vou fazer primeiro a letra A e a letra B, depois eu vou mostrar para vocês a letra C e a letra D, que fala o seguinte, olha só. Aqui eu tenho menos 5 e eu tenho mais 7. Turma, qual é o módulo de menos 5? 5. Qual é o módulo de mais 7? 7. Então, qual dos dois tem o maior módulo ou o valor absoluto? O 7. É só você desconsiderar o sinal. Então, qual é o valor absoluto de menos 5? É 5. O valor absoluto de mais 7 é 7. Então, qual dos dois tem o maior? É o 7. Então, você vai pegar o sinal do 7. E depois você vai subtrair o maior pelo menor. 7 menos 5 dá quanto? 2. Perfeito? Agora, mais 10 mais menos 13. Sinais diferentes. Ó. Eu tenho mais 10 e eu tenho menos 13. Turma, quem é o maior? 10 ou 13? É 13. 13 tem o maior valor absoluto. Então, eu vou pegar o sinal dele. E depois subtraio. 13 menos 10 dá 3. Agora, aqui embaixo, olha o que acontece. Tiago, não tem parênteses. Turma, não precisa mais ter parênteses. Olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho mais 35, ou melhor, menos 35 mais 20. O que é isso? Sinais diferentes. Sinais diferentes você vai conservar de quem? O do maior. Quem é o maior? 35. Então você vai pegar o menos. E aí você vai subtrair. 35 menos 20 dá quanto? 15. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho menos. Thiago, mas cadê o sinal daqui? Não apareceu. Mas ele é o quê? Mais. Quando não aparece é positivo. Sinais diferentes, conservo do maior. Quem é maior? 50 ou 90? 90. Então eu pego aqui o menos. 90 menos 50 dá quanto? 40. Então, turma, essa é a regrinha. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Vamos aqui para as propriedades da adição. Turma, propriedade comutativa, do mesmo jeito dos números naturais. Você já assistiu essa aula, você já sabe que se você trocar a posição das parcelas, o resultado não altera. Associativa, do mesmo jeito. Se você associar de formas diferentes, você tem o mesmo resultado.
Elemento neutro da adição é o zero. Então, essas três propriedades elas são iguais às propriedades que nós estudamos na aula de números naturais, tá? Adição de números naturais. A única novidade vai ser o elemento oposto. Olha o que acontece com o elemento oposto. Turma, eu tenho aqui ó, uma adição de números com sinais diferentes, ó, mais 10 e menos 10. Aí eu te pergunto, qual sinal eu pego? Ah, Thiago, sinais diferentes, você vai pegar o sinal do maior. Mas quem é maior, 10 ou 10? Não tem maior aqui. Por quê? Porque esses números são opostos ou simétricos. Então, toda vez que você adicionar dois números opostos ou simétricos, o resultado é sempre igual a zero. Então, mais 10 menos 10, zero. Menos 15 mais 15, zero. Observa, turma, ó, que o menos 15 ele é oposto ou simétrico de mais 15. Então, grava isso. A adição de números opostos ou simétricos é sempre igual a zero, tá? Então, bora lá, né? Vamos avançando aqui, ó. Já matamos a adição. Agora, bora para a subtração. Turma, aqui na subtração é o seguinte, ó. Eu talvez nem precisasse falar de subtração, porque, na verdade, o que é subtrair? É somar com o oposto. Então, toda vez que aparecer um sinal de subtração, o que você vai fazer? Você vai pegar o oposto do próximo número. Esse sinal de subtração, você vai pegar o oposto desse próximo número. Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. Você tem mais 17, que eu posso escrever apenas como 17. Aí você tem menos e depois vem o mais. Qual é o oposto do mais? Menos, então vai ficar menos 3. E 17 menos 3, 14. Então, observa que este menos faz o mais do 3 virar o oposto. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Menos 12, menos 6. Como eu tenho menos na frente, o que vai acontecer? Eu vou ficar com menos 12. Como eu tenho esse menos na frente, você tem que transformar todos os sinais no oposto. Então, qual é o oposto de menos 6? De menos 6 é mais 6. Então, este sinal aqui, ó, que era mais 6, que era menos 6, que era menos, vira mais. Esse sinal aqui que era mais, vira menos. Aí eu tenho o que agora? Sinais diferentes, né? Sinais diferentes. Você conserva o do maior, quem é o maior? É o 12. Então, menos maior módulo. 12 menos 6 dá 6. Então, meu resultado é menos 6. Então, toda vez que tiver uma subtração, essa subtração vai fazer com que o sinal do número vire o oposto, tá? Você vai já aprender que, na verdade, a gente faz jogo de sinal. Menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Então, por enquanto, você só vai pegar o oposto. Mas agora, na multiplicação e na divisão, você vai entender perfeitamente isso. Turma, o que acontece agora aqui, ó? Toda vez que eu tiver multiplicação e divisão, nos números inteiros não muda nada. A multiplicação dos números inteiros e a divisão é semelhante à mesma divisão e multiplicação dos números naturais. Qual é o único detalhe? Vamos olhar, ó. Segue o mesmo algoritmo, ou seja, a mesma forma utilizada nos números naturais, diferenciando apenas no jogo de sinal. Então, o que é o jogo de sinal, turma? Você, toda vez que multiplicar ou dividir, você vai ter que fazer o jogo de sinal. De forma que lá no joguinho de sinal, você vai ter assim, ó, mais com mais, vai dar mais. Ou seja, quando você multiplica dois números, multiplica ou divide dois números positivos, o resultado é positivo. Menos com menos, também dá mais. Ou seja, toda vez que você multiplicar dois números negativos, o resultado tem que ser positivo. Isso quer dizer o quê, turma? Que nesse caso aqui, ó, toda vez que os sinais forem iguais, o resultado é positivo, ó. Então, aqui você tem sinais iguais. Então, olha só, vou até destacar aqui, ó. Mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Ou seja, sempre que você fizer o sinal com ele mesmo, o resultado é positivo. Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais também. Agora, olha só o que acontece aqui, ó. Mais com menos, turma, dá menos. E menos com mais também dá menos. Então, isso quer dizer o quê? Que toda vez que os sinais forem diferentes, então vou colocar aqui, ó, sinais diferentes. O que você vai fazer? Bora lá, vamos mudar de cor aqui para ficar legal, ó. Mais com menos dá menos. E menos com mais dá menos. Ou seja, sinais diferentes, o resultado sempre vai dar negativo, tá? Então, muita atenção nisso.
Vamos resolver aqui alguns exemplos. Então, bora lá, ó. Então, deixa eu tirar aqui legal. Pronto, vamos aqui, ó. Vou até deixar aqui o jogo de sinal aqui em cima aparecendo. Deixa eu ver. Não, deixa ele aqui fora aqui. Pronto, vou deixar bem aqui e ficar legal. Pronto. Deixar pelo menos um aparecendo. Pronto. Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui analisar aqui passo a passo. Na letra A, você tem, ó, mais 5 vezes mais 9. Turma, mais com mais dá o quê? Mais. Toda vez que for igual, continua positivo. E aí você vai multiplicar 5 vezes 9 dá 45, tá bom? Aqui também, ó, menos com menos. Sinais iguais sempre vai dar positivo. Menos com menos dá o quê? Mais. Então vai ficar mais, eu não preciso nem colocar esse mais, eu não vou colocar agora. 3 vezes 7 dá 21, tá? 21 ou mais 21 é a mesma coisa. Agora, olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho menos 6 mais 2. Então, quando você tem sinais diferentes, o que você vai fazer? Menos com mais dá menos. Sinais diferentes dá negativo. 6 vezes 2 dá 12. Então, observa que todas as vezes que os sinais forem iguais, o resultado ele é positivo, tá? Bora agora para cá, ó. Você tem mais 6 dividido por mais 3. Então, eu não preciso mais colocar o sinal, né? Eu vou colocar aqui no primeiro exemplo, eu vou colocar. Então, vai ficar mais com mais dá mais. 6 dividido por 3 dá 2. A mesma coisa agora aqui, ó. Menos 32, menos 4. Então, você vai fazer menos com menos, dá mais. Não vou colocar o sinal. 32 dividido por 4 dá 8. Perfeito? E por último, olha o que acontece. Você tem mais 15 dividido por menos 3. Ou seja, sinais diferentes. Mais com menos dá menos. Deixa eu colocar aqui o verdinho para ficar igual ao outro que eu fiz. Então vai ficar aqui, ó, menos. Quanto é que é 15 dividido por 3? 5. Belezinha? Então é isso, turma. O que você precisa saber de números inteiros está aqui. Das operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. É só você seguir as regrinhas que a conta no final sempre vai ser semelhante à dos números naturais. Então, a forma como você adiciona no final das contas é a mesma. Só que você vai ter preocupação com quem? Com o sinal, tá? Então, tá aí. Fechamos a aula de números inteiros e agora a gente vai se encontrar lá na parte dos números racionais, começar a falar de fração, de decimal, mas aí eu te encontro já na aula lá de decomposição. Então, a gente vai avançando aqui na matemática básica para vocês ficarem muito, mas muito bons nisso, tá bom? Então, toda a matemática você será capaz de aprender. Beijão para vocês, um forte abraço e eu encontro vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau e fui!